Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Gentilmente peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Nós iremos dar sequência nessa série de mensagens que temos pregado nesse importante livro. Neemias, capítulo 9. Nós iremos ler novamente dos versos 32 a 37. Neemias, capítulo 9, versos 32 a 37. E vou pedir aos irmãos que gentilmente mantenham suas Bíblias abertas, para que possamos analisar o texto bíblico. Amém? Todos abriram? Isso é importante. Neemias 9, 32 a 37, diz assim o texto bíblico: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Amém. Feche teus olhos, vamos orar, irmãos. Graças te damos, Senhor, por tua santa e perfeita palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir por meio de Jesus e lhe adorar, lhe servir, lhe bendizer. Mostra-nos, Deus, a sua verdade. Revela-nos, Deus, ao nosso coração, para que possamos continuar, Senhor, crendo em tua palavra e aplicando essas verdades em nós. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Queridos, a título de introdução, quero trazer aqui algumas informações que são importantes para que possamos continuar esse texto. Eu sei que os irmãos bem sabem que a última pregação que pregamos aqui em Neemias, já faz um tempo inclusive, nós pregamos também nesse texto, do verso 32 a 37, e a exposição dos versos 32, 33 e 34 foi realizado, mas eu sei que existe um espaço de tempo, então quero relembrar aqui alguns pontos aos irmãos para que possamos estar dentro do contexto e todo mundo caminhar partindo do mesmo ponto de partida. Amém? Apenas lembrando que o capítulo 9 é aquele momento em que Deus, ele se manifesta para todo Israel. Israel estava celebrando a Deus no capítulo 8, uma festa. Essa festa era celebrada em alegria por Deus estar abençoando aquele povo, abençoando toda a aliança que Deus tinha feito com Israel. Eles estavam comendo dos melhores frutos, bebendo as melhores bebidas, e era uma festa grande, extensa. Quando nós iniciamos a leitura no capítulo 9, é dito e revelado a nós que essa festa já durava, até esse momento do capítulo 9, 24 dias. Eles estavam no 24º dia de festa, quando de repente, Deus move o sobrenatural sobre aquele povo. O Espírito Santo vem sobre aquele povo, sobre Israel, e quebranta o coração de todos os judeus ali presentes. E daquela alegria, eles vão para mais
profunda tristeza da alma deles, porque eles foram quebrantados pelo poder de Deus, sabendo que, ainda que Deus estivesse os abençoando e eles estivessem em festa, sabiam que havia de fato aspectos da vida espiritual deles que eles precisavam se consertar, se arrepender diante de Deus. Deus era um Deus bom que estava abençoando a nação, mas eles foram agora tocados pelo Espírito Santo, onde perceberam que existiam aspectos individuais da vida de cada crente, de cada judeu ali, que precisava ser apresentado diante de Deus com arrependimento, com choro, para que pudessem consertar a sua vida diante de Deus. Isso acontece porque todos os dias da festa, é dito no texto, para aqueles que têm acompanhado as exposições, isso acontece porque todos os dias do texto, da festa, os textos bíblicos eles eram abertos diante de todo o povo, e esse texto ele era lido, e depois de ser lido ele era explicado, ele era exposto. E todas as vezes que a palavra de Deus é exposta com fidelidade, clareza, de tal maneira que os ouvintes entendam os textos bíblicos, Deus age no coração de cada crente. E isso aconteceu de uma forma miraculosa no 24º dia, onde todos foram surpreendidos pelo mover do Espírito Santo e daquela alegria da festa, que era uma alegria legítima, uma festa indicada pelo próprio Deus. Agora eles estavam em profundo terror em seus corações, reconhecendo, olhando para dentro de si e sabendo que havia pecado na vida deles, que eles precisavam apresentar diante de Deus, se arrepender desses pecados e terem uma vida de santidade para com o Senhor. Quando eles percebem isso, eles são quebrantados, há choro, e vai haver um momento de oração. Se os irmãos, por favor, retornarem ao versículo de número 4 e 5, 3, 4 e 5, é dito que nesse mover de Deus e nesse quebrantamento, os levitas, assim como os sacerdotes, começaram a tomar a frente de todo o povo, para que eles pudessem conduzir uma oração. E a partir do versículo de número 6, eles começam então a fazer essa oração diante de Deus. Nós temos aqui a oração mais longa das Escrituras Sagradas. Não é uma oração simples, é uma oração completa, a ponto dos irmãos perceberem que nós já estamos algumas terças-feiras aqui pregando e expondo essa oração. É uma oração em camadas. Eles não estão orando aleatoriamente. Eles estão orando pelo avivamento que o Espírito Santo tem dado a toda aquela nação. Eles estão apresentando por tópicos as suas necessidades, a sua adoração e se consertando diante de Deus. Primeiro eles começam a falar a respeito de quem Deus é, depois eles vão falar a respeito do relacionamento entre Deus e o seu povo, todo Israel. Eles vão confessar os seus pecados, dizendo que eles são ingratos, ainda que Deus seja bom para com eles, durante toda a história da nação de Israel. Tudo isso acontecendo a partir do versículo 6. Eles vão traçando essa oração de forma extremamente sistemática. Termina-se de falar da ingratidão, eles também confessam os seus pecados de inconsistência para com Deus. Ainda que Deus continuasse firme nos seus propósitos, na sua aliança e no seu pacto, eles sabem que são inconsistentes. E isso vai sendo trabalhado até que nós chegamos no versículo de número 32. E no versículo de número 32, eles param novamente de falar a respeito deles, da nação de Israel e da história de Israel, e voltam para o presente, mostrando e se apresentando diante de Deus novamente em oração. Aquele momento de confissão, ele é terminado na oração, não apenas do povo presente, como também da historicidade de toda a nação de Israel, e a partir do versículo 32, eles retornam a orar no presente, falando: Senhor, então agora que o Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, falamos daquilo que aconteceu com a história de Israel, com os nossos pais, com os nossos líderes, com os primeiros que o Senhor chamou, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E agora essa oração fica mais pessoal do que nunca, porque eles não estão falando apenas da sua história como nação, mas realmente daquela geração diante de Deus. E eu quero lembrar os irmãos também, rapidamente, do que nós falamos nesse último sermão. Versículo 32, quando eles retornam falando para com Deus, notoriamente eles estão falando de um Deus pessoal e de um Deus imenso. Vocês se lembram disso?
um Deus pessoal e um Deus imenso. Olha como começa o versículo de número 32. Agora, pois, ó Deus nosso. Pode parecer o óbvio, mas para um judeu não é. Todas as vezes que Deus foi apresentado, proclamado pelos judeus, eles sempre seguiam um padrão. Deus é o único Deus verdadeiro, mas Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E todo o relacionamento que os judeus tinham com eles era um relacionamento baseado na promessa e na aliança que Deus tinha feito com os primeiros pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas nesse momento da história, eles vão ter um relacionamento, não apenas de uma aliança feita com alguém, eles estão querendo e buscando um relacionamento com um Deus pessoal, o Deus nosso. Eles querem também ter uma história com Deus, uma vida com Deus. Sabemos que Deus de fato se apresentou após a queda, sendo Deus apenas um homem, o Deus de Abraão, passando para depois o Deus de uma família, a família de Abraão, para toda a nação ali que vai surgir em Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e agora Deus ele vai se manifestar ao mundo, mas ele vai aperfeiçoando e afunilando esse relacionamento. Porque aquele que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de uma nação apenas no Antigo Testamento, Israel, agora é o Deus do mundo todo, porque o Evangelho foi pregado ao mundo todo. Mas, ainda que seja mais abrangente esse relacionamento de Deus para com o mundo, ele se tornou um relacionamento mais pessoal, porque já não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas é o Deus Emanuel, na pessoa do Filho. A nova aliança trouxe Deus para mais perto de nós. É o Deus que andou entre nós. Os apóstolos falaram que viram Jesus cheio de glória e verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Sabemos da obra perfeita de Cristo na cruz, sua morte, ressurreição, ascensão aos céus. E aí ele deixa uma promessa. Quando eu subir ao Pai, eu lhe enviarei o Consolador. E aquele que era o Deus que andou entre nós, agora é o Deus que está dentro de nós, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. E trabalhamos muito esse ponto. Então, ele é o Deus pessoal, mas também ele é um Deus imenso, porque o versículo 32 continua dizendo que ele é grande, poderoso, temível. Quando se fala que Deus é um Deus grande, significa que não há ninguém acima do nosso Deus. Ele está no topo da escala. E não apenas no topo. O segundo lugar, no topo da escala, é infinitamente menor do que Deus. Porque Deus é um ser infinito. Logo, tudo aquilo que está abaixo do infinito é infinitamente inferior. Entre o segundo e o primeiro lugar, não tem como mensurar o tamanho e o espaço. Deus é grande. Não há ninguém acima do nosso Deus. Diz o texto continuando, ele é poderoso. Significa que não existe ninguém além do nosso Deus. Ele é único, em força, em glória, em majestade, em poder. Ninguém está além de Deus. E termina aqui dizendo que ele também é temível, significando que ninguém está longe de Deus, que não deva temê-lo. Todos passarão diante do santo tribunal de Deus. Ele é temível. Eles confessam isso em oração, mostrando então que Deus é um Deus pessoal e um Deus imenso, porque ele é grande, não há ninguém acima dele, ele é poderoso, não há ninguém além dele, e ele é temível, não há ninguém longe o suficiente de Deus. E aí termina-se o versículo 32 dizendo, por favor, Senhor, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós e toda a historicidade de Israel. Aqui está falando de reis, príncipes, sacerdotes, profetas, ou seja, Deus, não ache que nós não aprendemos com o sofrimento que o Senhor trouxe sobre nós, porque vivíamos em pecado. Nós entendemos o recado. Nós entendemos aonde precisamos melhorar e estamos diante de Ti em oração, dizendo, não acho que nós não aprendemos. Nós aprendemos
estamos nos consertando diante de ti. Versos 33 e 34, nós falamos que, nesse momento da oração, dos versos 33 e 34, existe um reconhecimento tardio de quem é Deus. Um reconhecimento tardio de quem é Deus. Leiamos, por favor, 33 e 34. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos, e aos teus testemunhos que testificastes contra eles. Aqui eles estão dizendo que eles reconheceram tarde a grandeza de Deus, a soberania de Deus, um reconhecimento tardio. No verso 33, eles estão fazendo uma comparação de caráter, do caráter de Deus com o caráter do homem. Deus, totalmente fiel, santo, justo em todo proceder. O homem, perverso para sempre. Deus, o que abençoa, o homem, o que tropeça na bênção. Deus, o que salva, o homem, aquele que insiste em querer se perder. Deus, aquele que traz a verdade, o homem vive na mentira. Aliás, Paulo vai dizer isso em Romanos 4:3. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O versículo 33 é aquele momento da oração que estamos confessando a nossa distância moral e espiritual de Deus. Seu proceder sempre foi fiel, Senhor, mas nós somos perversos. Ai de nós, se Deus, num dia, numa hipótese que não vai acontecer, é só título de exemplo, resolvesse abrir os nossos pensamentos de um único dia, diante de toda a igreja. Ai de nós. Deus é santo, nós somos desprezíveis. Versículo 34 reforça, de fato, esse reconhecimento tardio, porque os reis ouviram a palavra de Deus com Moisés, com os profetas, os príncipes, os sacerdotes. Significa que eles sabiam quem era Deus, mas não o reconheceram como Deus. Eles sabiam a vontade de Deus, mas não deram ouvidos, diz o texto bíblico, à palavra de Deus, aos seus mandamentos. Na prática, Deus enviou a lei, eles taparam os ouvidos. Deus enviou os profetas posteriormente, no Antigo Testamento, eles mataram os profetas. Deus começou a denunciar o pecado, e eles simplesmente desprezaram Deus. Tardiamente, reconheceram quem era Deus. Amém? Isso foi o que eu preguei na última vez. Agora a gente vai entrar na pregação. Amém, queridos? Só para todo mundo saber o que a gente está falando aqui. Dito isso, agora então, irmãos, a partir do versículo 35, começa também um novo momento nessa oração. E permitindo Deus, a gente vai terminar, né, irmãos? São 35, 36, 37, tem que dar para terminar, né? Um dos pontos mais importantes que precisamos entender antes de iniciarmos agora o versículo 35, o grande problema de reconhecermos Deus tardiamente é que não existe uma coerência entre aquilo que cremos e aquilo que fazemos. Todas as vezes que nós deixamos de reconhecer Deus como Senhor da nossa vida, e de fato Ele ser o Senhor da nossa vida, faz com que nós sejamos hipócritas, mentirosos, seres desprezíveis diante de Deus. Eu sei que a palavra é forte, mas eu não posso mentir. Quando eles estão orando o versículo de número 34, eles estão dizendo que precisa haver uma coerência entre aquilo que eu creio e a maneira como eu vivo. Abram, por favor, em Tiago, deixa marcado aí em Neemias que nós vamos voltar. Então, Tiago, capítulo 2. Tiago, ele vai falar da mesma coisa
no Novo Testamento. Tiago, capítulo 2, apenas o versículo de número 12. Olha o que é dito no texto bíblico. Tiago 2, 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós cremos, isso tem que fazer sentido e total coerência da forma como vivemos. Se nós falamos algo a respeito da nossa fé, vivamos dessa forma. É uma chamada à coerência entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Caso contrário, essa fé é morta. Uma fé fingida. Uma fé hipócrita. E precisamos todos os dias nos alinhar para que possamos, de fato, viver naquilo que nós cremos. Às vezes, crer, uma vez que já somos crentes, crer é mais fácil do que viver, irmãos. Tranquilamente. Porque o crer, erroneamente, pode ficar apenas no abstrato. Só no filosófico da nossa mente. Consigo discutir sobre doutrinas, sobre textos bíblicos, sobre verdadeiras interpretações. Tá, e na vida? O que isso traz de fruto de Cristo em você? Se não trouxer, é uma fé fingida. É uma fé fingida. A partir do versículo 35 em Neemias, isso vai ficar claro a respeito dessa fé, e uma informação muito triste a respeito disso. Voltemos, por favor, em Neemias, olha o que é dito. Eles não cumpriram, diz o versículo 34, os mandamentos, não deram ouvidos, mataram os profetas. Verso 35 continua: pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. E aqui eu quero trazer então a primeira lição dessa noite. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre as bênçãos de Deus e a imaturidade humana. As bênçãos de Deus e a imaturidade humana. É justamente isso que eles estão falando no versículo 35, oração. Pois eles, toda nossa nação, todo o povo de Israel, no seu reino, ou seja, já viviam debaixo da aliança que Deus tinha feito com eles, na muita abundância de bens que lhe destes, eles estavam gozando de momento de paz, prosperidade e riquezas. Na terra espaçosa, eles tinham um lugar próprio de habitação, e fértil era uma terra que produzia. Uma coisa é nós jogarmos semente em solo brasileiro e isso florescer, outra coisa é jogar isso aí em Israel, é areia. Mas florescia porque tinha uma promessa e uma bênção de Deus sobre aquele lugar, dizendo que aquele lugar iria manar leite e mel. Tem que ser sobrenatural. Deus produzia. Deus fazia produzir. Deus fazia produzir. Era uma terra fértil que puseste diante deles. E ainda assim não te serviram, não se converteram de suas más obras. Vamos definir aqui alguns pontos. Primeiro, pastor, o que é bênçãos? Quando olhamos para a Bíblia, uma vez que somos cristãos, como devemos entender as bênçãos de Deus sobre nós? De forma clara, definindo o assunto. Queridos, as bênçãos nada mais são do que concessões. Concessões da bondade da parte de Deus sobre o seu povo. As bênçãos são Deus concedendo tudo aquilo que é bom da parte dele para o seu povo. Isso é a bênção. Trazendo isso, saindo da definição, vindo para a forma prática. O que é bênção, pastor?
Bênçãos são as manifestações da graça de Deus por meio do seu amor, cuidado, livramentos, provisões, bens materiais, onde todas essas benesses são para o nosso auxílio e vêm em forma de presentes do trono de Deus. O que é bênção? Teologicamente, concessões daquilo que é bom da parte de Deus para o seu povo. Na prática, manifestações da graça de Deus por meio do seu amor. Deus só nos abençoa porque Ele nos ama. Por meio do seu cuidado. Quantas das vezes as bênçãos de Deus cuidou de nós? Por meio de livramentos. Não sabemos nem dizer. Se a gente foi livre, a gente não consegue nem imaginar que a gente foi livre disso, muitas das vezes. Livramentos. Provisões. Nós não víamos luz no final do túnel, mas Deus entrou com sua graça e trouxe e proveu no último instante, e o seu nome foi glorificado. Bens materiais, Deus sempre fez isso, no Antigo, no Novo Testamento, e essas manifestações sempre são em forma de auxílio divino e presentes da parte do trono de Deus. Definimos teologicamente, definimos na prática. Pastor, qual é a natureza das bênçãos de Deus? Abram, por favor, em Provérbios. Provérbios 10. Provérbios 10, 22. Olha o que as Escrituras nos falam a respeito das bênçãos de Deus. A natureza das bênçãos de Deus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. A natureza das bênçãos de Deus sempre é de uma natureza bondosa e benéfica. De forma alguma, uma bênção de Deus irá prejudicar o seu povo ou o indivíduo como crente em Jesus. A natureza da bênção chegando ao seu povo sempre é uma natureza bondosa e benéfica. Bondosa na motivação que Deus faz, benéfica naquilo que a bênção faz por nós. Ela não acrescenta dores, não nos traz tristeza, ela é transparente, ela é clara, não há dúvidas que veio de Deus. As bênçãos de Deus refletem a natureza de Deus, que é bom e benéfico. Isso são as bênçãos. Ela não acrescenta dores. Jamais a bênção de Deus irá nos prejudicar. Jamais. As bênçãos de Deus saem de um trono santo e vêm de forma santa até nós. Só tem um problema. A questão não é a bênção. A bênção é a concessão da bondade de Deus. A bênção são manifestações práticas da graça de Deus. As bênçãos têm em sua natureza, se compõem em sua natureza, a bondade, a beleza e a pureza de Deus. A pergunta a ser feita é: o que nós fazemos quando Deus nos abençoa? Qual é a nossa reação diante das bênçãos de Deus? Por causa de nosso coração corrupto, muitas das vezes nós conseguimos pegar as bênçãos de Deus, que são manifestações da sua graça, e usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Quantas pessoas na história, crentes em Deus no Antigo Testamento, crentes em Jesus no Novo Testamento,
foram abençoados por Deus, e quando receberam a bênção de Deus, geraram apatia espiritual, frieza espiritual, não voltaram mais cultuar ao Senhor, acharam que o culto não é tão importante quanto usufruir das bênçãos de Deus. Porque é justamente, por favor, voltemos lá para Neemias, é justamente o que o texto está dizendo. O versículo 35 está dizendo isso. Deus tinha dado um reino a eles, uma abundância de bens, uma terra espaçosa e fértil. Mas eles não serviram a Deus. As bênçãos de Deus, quando tratadas com a imaturidade do coração humano, faz com que as bênçãos sejam o maior tropeço da vida de vocês. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não souberam lidar com as bênçãos de Deus. Esse é um assunto deveras difícil, porque esse assunto fala-se de maturidade. E dificilmente, não estou dizendo que nunca, mas dificilmente, algum cristão diz, eu sou imaturo diante de Deus ou diante das bênçãos de Deus. Sempre fala, não, eu aguento, pode falar, manda, ó, aqui ó, Costa Grossa. Eu quero mostrar isso na prática, quando Deus abençoa. E a imaturidade de um coração perverso destrói toda a vida dela com Deus. Abram, por favor, no livro de 2 Crônicas. E agora nós vamos ler e entender. 2 Crônicas, capítulo 26. E nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo. 2 Crônicas, capítulo 26. Quando Neemias, no capítulo 9, no versículo 35, está orando, dizendo, olha, o Senhor deu isso, deu aquilo, e eles não te serviram. O capítulo 26 do livro de 2 Crônicas faz parte dessa oração. Faz parte da historicidade desses homens, que tiveram tudo da parte de Deus e fizeram nada para Deus. Amém? Vocês abriram? Olha como começa o texto, dizendo, 2 Crônicas 26. Eu vou falando e vou explicando, fica mais fácil, para a gente entender aqui o contexto. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Todo o texto está centrado na vida do rei Uzias. Subiu ao trono muito cedo, aos 16 anos, porque seu pai morreu. Ele toma o trono. Já teve reis que tomaram o trono mais novo do que ele. Naquela época, 16 anos já era homem, irmãos. Não era moleque. É verdade que não era tão maduro como homens de 30, 40 anos, mas já tinha uma perspectiva. Era diferente da geração TikTok. Eles estavam subindo, de fato, no trono. Estavam comandando as coisas. Sabiam o que estava acontecendo. Olha o que o texto diz a respeito dele. 16 anos. Ele edificou a Elat, há traduções que falam Elot. Elat, e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. O pai dele morreu, ele tomou o trono, um dos seus primeiros feitos. Restituiu, reconstruiu toda uma cidade que tinha sido pega por alguém, ele retoma essa cidade e volta para Judá. 16 anos. Turma de 16 anos está pensando em ficar dançando no TikTok. É essa a diferença que eu preciso que vocês entendam. Isso é muito sério. Me perdoe a expressão, mas o emburrecimento do ser humano é nítido com o passar dos séculos. Peguem livros de grandes homens de Deus, de 1850 para trás, e possivelmente você vai ter dificuldade de entender o que eles escreveram. Eles não são superficiais. Eles não estão brincando de ser escritores. Escrevem profundamente sobre aquilo que creem. Isso mostra a deficiência no mundo, não é no Brasil, em relações cognitivas, gramaticais, verbais e de compreensão de texto. Não se esqueçam que as escolas, infelizmente públicas no Brasil, até onde eu ainda entendo, não se repete mais ninguém, vai passando.
Vai passando. A consequência chegou. O tempo é um duro patrão, irmãos, vocês não têm ideia. O tempo é um duro patrão. Continua-se o texto, versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, em Jerusalém. Ele não ficou pouco tempo, não. Ele foi um dos reis que mais ficaram no trono. Nós falamos isso depois. 4. Vamos falar agora da espiritualidade desse rei. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Esse jovem, judeu, tinha um bom pai, um bom professor como pai, que o instruiu na palavra de Deus. Ele tinha 16 anos, mas era crente. Fazia o que era reto diante de Deus, conhecia a palavra, conhecia o Pentateuco, cria no Pentateuco, vivia aquilo que Deus mandava. Não era um jovem judeu qualquer, tinha uma base familiar e uma base religiosa correta. Isso já fala muita coisa sobre ele. Continua o texto. 5. Agora vai falar dele mesmo. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus, diz o texto, o fez, o quê? Prosperar. E aqui eu preciso parar um pouquinho. O texto está falando de um rapaz, 16 anos, rei, já sabia governar, versículo 2 mostra isso, que ele já tinha edificado Elote ou Elat, sabia governar, tinha uma base familiar estruturada, um ensino religioso correto teologicamente, e era crente. Na sua vida pessoal com Deus, eu sou crente. Versículo 5, ele toma uma atitude. Eu estou propondo no meu coração buscar a Deus. Eu vou buscar ter uma vida íntima com Deus. 16 anos. Eu quero viver a minha vida para Deus. O texto é muito claro quando diz no versículo 5 que ele propôs-se a buscar a Deus. E ele fez isso tendo um sacerdote, um profeta, extremamente importante diante dele, que era Zacarias, que após a morte do seu pai, com certeza Zacarias tomou o lugar do ensino religioso do seu pai, o ensinando. Então ele continuou tendo um bom professor. Não adianta ter bom professor e não ter um coração aberto a aprender. Judas Iscariotes teve o melhor mestre, traiu ele. Aqui a gente não está falando de soberania divina, aqui a gente está falando de responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Ele propôs no seu coração buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? Buscar ao Senhor tem alguns princípios que são universais. Embora saibamos que cada ser, cada indivíduo, de fato é diferente um do outro em sua personalidade, existe um padrão de todo crente, em todo momento da história, que nos mostra o que é buscar a Deus. Quando ele fala buscar a Deus, a primeira coisa que ele está dizendo, que foi ele que colocou isso no seu coração, propôs-se a buscar a Deus, ele está dizendo que buscar a Deus para ele é um ato da vontade. Foi ele que se propôs. A responsabilidade é humana. Não está esperando a bênção cair do céu. Não está esperando um anjo vir aparecer. Não está esperando revelação. É um ato da minha vontade. Eu coloquei no meu coração, eu vou buscar a Deus. É um ato da vontade. Segundo pilar de entendimento, buscar a Deus é um desejo do coração. Todas as vezes que a Bíblia fala, propôs-se, está falando do coração. É aqui dentro, no homem interior. Ele não está propondo e colocando isso em mídias sociais. A partir de hoje, eu sou crente. Não, isso daí não tem valor. As questões externas não têm valor. Para que as pessoas vejam, não tem valor. A vida verdadeira dele com Deus estava dentro do quarto dele. Não estava exposta nas mídias sociais. Terceiro, é uma atitude da compreensão que ele tem de quem é Deus. Atitude da consciência.
Eu tenho uma base, eu sei quem é Deus, eu sei o que eu preciso fazer. Ele não está esperando ninguém. Ele vai fazer. Propôs-se no seu coração buscar a Deus. Propôs-se a buscar a Deus. A grande questão é quais são os princípios de atitudes práticas. Por enquanto a gente só está falando de decisões, buscar a Deus. Quais são as atitudes práticas que todo crente deve ter para buscar a Deus? Isso aqui, beabá do Evangelho. Todos aqueles que se propuseram a buscar a Deus, ainda que sejam diferentes em suas pessoalidades e personalidades, ainda que sejam de eras diferentes, seja no primeiro século, no século 21, seja de qual país, Ocidente, Oriente, não importa. Isso é um padrão bíblico. Todos aqueles que se propuseram buscar a Deus, em espírito e em verdade, primeiro pilar de uma prática para se buscar a Deus, buscaram a Deus colocando Deus como prioridade da sua vida. É isso que ele está fazendo. Buscar a Deus é colocá-lo como prioridade da sua vida. E não entenda apenas que buscar a Deus como prioridade presta atenção e compreenda o que eu estou falando no português, somente vir aos cultos. É também. Mas não é somente isso. Priorizar a Deus é Deus estar em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Eu estou no trabalho, tem nada a ver com culto, todo mundo é ímpio, não tem louvor cantando no fundo, não tem pessoas intercedendo por mim, é só eu, o trabalho, o dinheiro que estão querendo que eu gere dinheiro, riquezas para a empresa, isso é óbvio, e os amigos que não tem nada de santidade. Tudo o que eu fizer eu faço para a glória de Deus. Isso é priorizar Deus. Nas decisões difíceis que eu tenho que tomar, tem dois caminhos. Qual é o caminho em que a palavra não será transgredida e Deus será glorificado? É isso que eu vou. Priorizar Deus é saber que Deus está com você todos os segundos da sua vida e você não pode blasfemar o nome santo de Deus. Isso é buscar a Deus. Buscar a Deus é buscar a Deus colocando Deus como prioridade. Segundo pilar da busca a Deus. Busca-se a Deus com uma vida de santidade. Uma impossibilidade, por definição, dizer que eu estou buscando a Deus e estou vivendo em pecado. Não faz o menor sentido. Todos os cristãos, de todas as eras, de todas as épocas, entendem que se eu quero buscar a Deus em espírito e em verdade, eu luto, labuto para ser uma pessoa santa. Porque eu entendo que o pecado nos separa de Deus. Não sou eu que falo isso. É o profeta Isaías, no capítulo 52, que fala isso. No capítulo 59 também vai falar isso. No versículo 2 ele fala isso. Buscar a Deus, ele é a prioridade. Buscar a Deus, busca a Deus com vida santa. Como busca a Deus? Terceiro pilar. Busca-se a Deus com vida de oração. Impossível ter vida íntima com Deus se eu não for uma pessoa de oração. Você é hipócrita se você fala que tem. A oração é o exercício mais básico da fé cristã. Não tem nada mais básico do que isso no cristianismo. O crente ora. Pastor, eu não oro. Para você ver que talvez você não seja crente. Isso é muito sério, queridos. Porque isso define quem você é diante de Deus. A gente não está falando de um sacerdote de 90 anos, de um Melquisedeque de 969 anos, que com o tempo foi aprendendo. A gente está falando de um garoto de 16 anos. Então a Bíblia mostra que é possível, de fato, um jovem manter puro o seu coração, ainda mais um adulto. Ainda mais um adulto.
definimos o que é buscar a Deus, definimos os pilares práticos quando se decide buscar a Deus, e quais são os meios pelo qual Deus nos abençoa. Agora é o contrário, é do céu para a terra. Qual ou quais são os meios bíblicos pelo qual Deus nos abençoa? Em primeiro lugar, Deus nos abençoa por meio de sua soberania. Deus é soberano, Ele decide abençoar, e é isso que acontece. Base bíblica, não precisa abrir, eu cito, 1 Reis, capítulo 3, Salomão. Está diante de Deus em oração. Deus fala para Salomão: pede o que quiseres e eu te farei. A oração de Salomão é: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar o reino. Deus diz: porque pediste sabedoria, também te darei riquezas. Deus foi soberano, não foi orado? Deus, Ele abençoa quem Ele quer, de forma soberana. Um dos meios. Um dos meios. Segundo meio pelo qual as bênçãos de Deus chegam até o seu povo. E essa é mais simples. Se a soberania é algo sobrenatural, o segundo meio é o meio mais ordinário, natural, normativo. Deus abençoa o seu povo através da lei da causa e efeito. Da causa e do efeito. Abram, por favor, em Salmos. Salmos 116. Tem um texto que eu gosto muito. Estou mandando vocês abrir, às vezes nem é, né? Mas vamos lá. Salmos 116. Deixa eu ver se é isso. Os irmãos vão achar, mas está em Salmo 116, agora eu não estou vendo aqui. Mas diz o seguinte, Salmo 115, irmãos. Salmo 115. Ô, irmãos, que é isso? Salmos 115, versículo 16. Olha o que é dito. Deus falando isso. É Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Se vira, cresçam. Os céus são meus. Os céus é o meu trono. Os céus sou eu que faço tudo aqui. A terra eu abençoei vocês. Se viram, cresçam, estudem, se desenvolvam. O texto não diz que deu aos filhos de Israel. Deu aos filhos dos homens. Mas, pastor, eu vejo um monte de filho de ímpio crescendo, se desenvolvendo, com as melhores vagas dos mercados, as melhores oportunidades. O que estava fazendo? Ele estava estudando, cursando inglês, se aprimorando, fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio. E você? Eu sou filho do rei. Isso é sério, irmãos. Os céus é do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos do homem. Se vira, aquilo que você plantar, você vai colher, e não adianta chorar. Lei da causa e do efeito. Eu já contei isso aqui uma vez, ainda trabalhava numa corporação multinacional. Respeito todas as funções, sem dúvida alguma, mas geralmente tem aqueles que gostam de acusar, e ele era de fato chão de fábrica, e ele começou a colocar um montão de defeitos no presidente da empresa. Ele achava que conhecia tudo da empresa, o presidente da empresa. Não sabia ler uma nota fiscal, mas ele sabia que achava que podia administrar uma multinacional. E começou a criticar e falar, até para mim, eu tinha que ouvir ali, estava como meio que ombudsman, né, aquele ouvidor que existe dentro da corporação. E aí eu cheguei e falei assim, seguinte, eu falo com o presidente. Você vai ficar uma semana na cadeira dele. Eu quero ver se você é capaz de trazer os resultados que ele traz. Só vou falar uma coisa, a primeira ligação que você vai ter que atender é em inglês, você sabe falar? Não. Você está entendendo? É a primeira.
Algumas coisas você vai ter que decidir como lucro presumido e lucro real. Você sabe lidar com isso na contabilidade? Não. Sério que você está querendo reclamar do presidente, cara? Pô, mas daí você humilhou o cara. Não, tem que colocar no lugar, irmãos. Os céus é do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Usando a expressão da minha esposa, ficou panguando, perdeu. Terceira base. Deus nos abençoa como resposta de oração. Deus nos abençoa por meio de atitudes que nós tomamos para que Deus seja glorificado, seja em orações, seja em comportamentos. Eu provo. Abram em Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. Os irmãos sabem que o capítulo 1 é aquele momento em que todo o povo de Deus está sendo transportado para a Babilônia. Eles vão começar os 70 anos. Neemias já terminou os 70 anos. Mas aqui em Daniel eles estão começando. Primeiro momento dos 70 anos do cativeiro babilônico. No capítulo 1, eles chegam, são deportados. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Uma decisão para a glória de Deus. Eu não vou me contaminar. O problema não é a comida, a questão é que essas iguarias elas eram oferecidas a outros deuses. Daniel tinha conhecimento disso e evidentemente que ele não iria querer. Ele não iria querer. Uma decisão. Versículo 8. Versículo 9. A gente já vê a resposta de Deus por uma atitude de um crente no Senhor. Versículo 9. Ora, Deus mudou o sujeito, não é mais Daniel. Versículo 9 é Deus é o sujeito. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Você acha que escravo tinha direitos na Babilônia? Isso aqui é milagre. Tomou uma atitude, Deus agiu. Versículo de número 17, olha a bênção completa agora. Ora, a estes 4 jovens, eram os 3 amigos de Daniel, os irmãos sabem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Então, ora, a esses 4 jovens, incluindo Daniel aqui então, os 4, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Por baixo, você nunca estudou, você é analfabeto, de uma hora para outra, você é doutor em alguma coisa. O texto está dizendo isso, sou eu, isso é milagre. Conheceu toda a cultura, todo entendimento de como funcionavam as coisas. Imagina você, pego, e manda você para a área de fábrica de um departamento de robótica. Você fala, não entendo nada disso, não conheço a física disso, a engenharia disso e nem a matemática disso. Do nada você aprende. É o que Deus fez. Mas para Daniel, que foi o primeiro a tomar uma atitude, Deus abençoou ele mais. Olha lá o texto, versículo 17, olha só. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Não é que ele profetizava, mas ele sabia o que as pessoas estavam sonhando e aquilo que as pessoas estavam falando. Sabia discernir os sonhos e as visões que aquelas pessoas tinham. E essas pessoas não eram judeus. Eram da Babilônia. Resposta de Deus. Como é que Deus abençoa? Soberania, lei da causa e do efeito e resposta aos nossos comportamentos ou orações. Está no texto. Entendido isso sobre a bênção de Deus e a busca de Deus, agora vamos ver como Deus abençoou Uzias. Volta lá. 2 Crônicas 26.
Era só para lamber aí os beiços, para vocês entenderem a seriedade do texto. Nós lemos até o versículo 5 de 2 Crônicas 26, dizendo que Deus o fez prosperar. Não é isso? Olha o que aconteceu. Eu vou começar aqui, de forma rápida, porque a gente não tem tanto tempo, a citar, não necessariamente enumerar, mas falar todas as bênçãos de Deus sobre Uzias. 16 anos, rei, piedoso, cheio do Espírito Santo, boa família, boa instrução do pai, o pai faleceu, de Zacarias. Não é isso que a gente entendeu? E ele decidiu, no seu coração, buscar a Deus, e diz o final do versículo 5, que nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez. Vocês querem ver as bênçãos de Deus? Versículo 6. Saiu, 16 anos, tá? Obviamente que ele vai crescendo com isso, mas olha lá. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabané e o de Asdod. Primeira bênção de Deus sobre a vida dele. Deus o abençoou para que ele vencesse todos os seus inimigos. Deus faz isso. Deus, ele vai trabalhar, uma vez que nós o busquemos, para que nós possamos vencer todos os nossos inimigos. Não são inimigos comuns aqui. São reis citados no texto, e de cidades muradas, fortificadas. Esse jovem de 16, talvez 18 anos aqui, está destruindo cidades muradas. Mas às vezes os nossos inimigos não são pessoas, pode ser, mas são adversidades, problemas. Deus pode fazer a gente vencer os nossos inimigos. Isso é bênção de Deus. Continua, versículo 6. Irmãos, eu não estou aumentando nada, só estou lendo o texto, percebam. Final do versículo 6. E edificou, presta atenção, irmãos. Por favor, entenda o que o texto está dizendo. E edificou cidades, está no plural. Não é singular. Edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Não é só derrotar, é destruir tudo que estava construindo, reconstruir do jeito que ele quer e pegar para ele. Não é só vencer os inimigos. Deus nos permite, como bênção, conquistar espaços. Conquistou. Eu sei que nós não somos reis. Não é essa a nossa visão, mas a bênção de Deus pode vir de tal maneira que a gente conquista espaços. Você entra numa empresa sendo auxiliar e sai de lá sendo CEO. Você consegue ser visto, alcançar espaços, crescer, se desenvolver. Isso é bênção de Deus para o seu povo, não é para o mundo. E por que é que o mundo tem conseguido esses espaços? Porque eles entenderam que a terra é dos filhos dos homens. Esse jovem conquistou espaços. Continuando, verso 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Terceira ajuda de Deus. Uma ajuda direta e soberana do Senhor na sua causa. Uzias teve que lutar. Deus não tira a luta. Mas a gente não está nessa luta sozinho. Deus o ajudou para vencer os arábios e para vencer os filisteus. Versículo 7. Bênção de Deus. A gente vai ter luta. Deus está com a gente. Deus luta com a gente. Deus batalha. Eu não estou forçando nada do texto. Está claro como a luz do meio-dia. Precisamos reconhecer essas bênçãos de Deus, irmãos. 8. Olha isso. É que quando a gente entende a história e o momento que isso está acontecendo, isso aqui fica hilário. 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Quarta bênção de Deus para o seu povo. Deus nos faz pessoas
reconhecidas. Isso nada tem a ver com mexer com a glória de Deus. Uzias não estava fazendo nada disso. Estava fazendo isso, irmãos? Pelo amor de Deus, o texto mostra isso claro. Pelo contrário, isso é bênção de Deus. Se tornou reconhecido. Os amonitas odeiam os judeus. Por que eles deram presente para Uzias? É mais ou menos assim: eu não concordo, Uzias, com tudo que você faz e nem com o seu plano de governo, mas a verdade é a seguinte: tu é bom naquilo que você faz. Está aqui um presente. A gente precisa fazer uma aliança. Porque nessa sua área, tu é o melhor. Reconheceu. Reconheceu. Tá, e... Poxa, mas como você ficou sabendo disso daí? Ah, lá no Egito, eu passei lá, tinha um pessoal falando de você. No Egito! Irmãos, agora preciso que vocês tentem lembrar mais ou menos onde é Israel no mapa e onde está o Egito. A gente está falando do sudoeste, é muito distante. É muito distante. Num período que não tem WhatsApp, mídias sociais, internet, mas todo mundo sabia quem era Uzias. Não era por ele, é porque a bênção de Deus estava sobre ele. Deus abençoando. Vamos continuar? Verso 9. Isso aqui é maravilhoso. Também, está vendo que só está somando as bênçãos, né? Só somando. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. É interessante que a bênção de Deus, por mais que fosse sobre Uzias, o reflexo dessa bênção foi sobre toda a nação de Israel. A cidade ficou maior, mais poderosa, mais protegida, mais forte economicamente. Significa que as bênçãos que Deus traz sobre a sua vida, meu querido, vai atingir aqueles que estão ao seu redor. A bênção era sobre ele. Israel foi abençoado por causa dele. Porque Deus derrama bênçãos sem medidas, irmãos. Nós só precisamos entender que esse nosso Deus é glorioso. É um Deus bendito. 10. Também edificou torres no deserto. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo aqui? Eu não estou falando torres na terra, que é bom para fazer alicerce. No deserto. Deserto não tem terra, irmãos. Tem areia. Ele edificou torres. Está no plural. E não caía. Esses aspectos precisam ser entendidos quando nós estamos lendo. Continua o texto. Edificou torres em Jerusalém, também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas. Um tipo de poço artesiano. É um pouco diferente ali na estrutura, mas basicamente é isso para ter água vindo do solo, tá? Um tipo de poço artesiano. Se aqui às vezes é difícil achar água, imagina um deserto. Tá? Mas ele cavou poços, né? Cisternas, plural. Sabe por que ele fez isso? Diz o texto assim, ó, porque ele tinha muito gado. Tanto nos vales, ou seja, naquela geografia difícil, que é lá embaixo, lá estava, você olhava, só via um monte de branco, tudo cabecinha de gado. Mas também tinha nas campinas. Ou seja, ele não podia ter mais gado, porque não tinha mais lugar para colocar. É isso que o texto está falando. Não tinha mais gado, não tinha mais lugar. E não era apenas isso, também trabalhando naquela região ali onde ficavam os gados, tinha os lavradores, ok? Os lavradores, não se existia supermercado na época, né, irmãos? Então, imagina ali toda a horta dele ali, maravilhosamente, lavradores, e obviamente que para a festa do final de semana tinha os vinhateiros, está no texto. Nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, gostava dessa área. A bênção de Deus, ele era rico. Torres, gados, lavradores, vinhos, vales, campinas, tudo dele. Bênção de Deus. Já disse, o problema não é as bênçãos, é o que a gente faz com elas. E muitas das vezes a maneira como a gente... Isso aqui é muito sério, eu quero que vocês nunca esqueçam do que eu vou falar aqui, porque isso é bíblico. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Deus perdoa os nossos pecados, se a gente realmente se arrepende de coração e volta ao Senhor. O fato de Deus perdoar pecados não significa que Deus vai abençoar de novo. São coisas diferentes.
Nós vamos chegar aqui. Ele pode abençoar? Claro que pode, sem dúvida. Mas nós não podemos dizer que isso é doutrina. O perdão é. Bom, vamos ler o texto para vocês entenderem? 11, vamos o 11 e o 12, por favor. Tinha também, é tudo também, é só somando. Verso 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas. Então veja bem, eram homens bons naquilo que fazia, na guerra, na briga, na espada, no soco, é isso que o texto está dizendo. Só que eles saíam em tropas, isso significa que eles comandavam algumas tropas. Então ele está falando só dos cabeças aqui. Então olha só o que é dito aqui, ó. Em tropas, segundo o rol, a lista, né, feita pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei, o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Qual é a bênção de Deus aqui? Que como bênção, Deus coloca pessoas capacitadas, habilitadas, nos momentos que mais precisamos no nosso lado. Ele não está sozinho. Ele tem 2.600 homens que eles falam, esses eu confio. E os outros são bons, mas estão debaixo deles. Esses chegam até o meu trono. Esses sentam comigo à mesa. Esses eu abro o coração. Esses eu troco figurinha. Deus coloca pessoas preparadas, capacitadas, habilitadas, cada uma na sua área, para nos ajudar. Isso é graça de Deus. Continuando o texto. Versículo 13. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro, agora sim é o exército todo, de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Bênção de Deus. Não é só amigos que Deus coloca preparados. Deus nos dá autoridade em nossas áreas. Qual é a sua área, meu irmão? Deus pode fazer você ter autoridade nessas áreas. Ele tinha autoridade sobre mais de 300.000 homens. Quantos anos ele tinha quando subiu no trono? Isso aí foi capacidade normativa? Isso foi mérito? Não tem como ser mérito ainda. Não deu tempo. Ele não tem tempo de vida para ele dizer que aquilo foi mérito. Não é que ele não nem... A questão não é nem a capacidade do indivíduo. Ele não teve tempo para desenvolver. Alguém olhar e falar, nossa, ele teve mérito. Não tem, isso é bênção. Isso é bênção de Deus. Continuando, olha lá, 14. Preparou-lhes Uzias, para toda essa galera aí, mais 300.000, preparou-lhes Uzias, está falando que foi Uzias, prestem atenção, para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Qual outra bênção de Deus? Inteligência e estratégia sobrenatural. Não foi ele que pôs a mão na massa, ele é o rei, mas quem fez o protótipo, desenhou qual material tem que usar, dos escudos, dos arcos, da flecha, mais precisão, quem desenhou a engenharia de máquinas para tirar várias flechas, o texto fala assim, isso daí quem faz é o homem perito, ele estava fazendo. Para lançar rochas, ele estava fazendo. Isso é inteligência que vem da parte de Deus. Isso é sabedoria. E agora também é estratégia. Ele não apenas criou a máquina. Essa aqui tem que ficar no ângulo da ponta da muralha de Jerusalém. A gente sabe de onde está vindo o vento. A flecha vai sofrer a intervenção do vento. Mas se a gente colocar nesse ângulo, a gente chega, mata o cabra. É só ele aparecer. E a catapulta? Coloca nessa região. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Hoje em dia a gente vê pessoas entrando no carro, dando ré e falando, nosso carro está indo para trás. Pelo amor de Deus. Você colocou ré, você quer que o carro vá para onde?
Isso é bênção de Deus. Continuando, final do versículo 15. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Deus nos faz conhecidos até por aqueles que não nos conhecem. É pessoa falando de você, sem ela nunca ter te visto, mas está falando bem de você. Rapaz, você está precisando do quê? Estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Um eletricista? Conheço um cabra bom, ele já fez alguma coisa para você? Nunca. Não, mas você tem o contato dele? Não, tem que pedir para alguém. Mas é que o cara é bom, todo mundo fala. Isso é fama. O que é fama, pastor? É a honra que você tem diante da sociedade. Como a sociedade te enxerga. Deus fez ele um homem famoso em muitos lugares longes. Se o Egito já foi citado aqui, significa então que a fama dele foi além do Egito. Uzias. Continuando aí no versículo 15. A fama dele até muito longe. Porque foi, está exatamente em todas as versões da Bíblia, porque eu vi antes de me pregar, está desse jeito aí, ó. Maravilhosamente ajudado. Isso é uma ajuda extraordinária, especial, fora do comum do que Deus abençoa o seu povo, específica. Deus pode agir de forma maravilhosa em nossas vidas para nos abençoar. É algo fora do normativo, até mesmo das bênçãos comuns de Deus. Maravilhosamente, extraordinariamente. É o que Deus fez com ele. Deus quis abençoar. Deus o abençoou. Mas, pastor, o que ele fez para isso? Ele buscou a Deus. Propôs no seu coração buscar a Deus. Termina-se o verso 15. Até que se tornou forte. Aqui o texto bíblico está dizendo que as bênçãos de Deus são duradouras. Ele subiu no trono aos 16 anos. De acordo com o início do capítulo, ele reinou por 52 anos. Versículo 3. 52 anos. O que Deus faz para nós não é só para hoje. Não tem data de validade de uma semana, de um mês. Deus quer construir uma história duradoura com a gente. Uzias foi o segundo rei que mais tempo ficou no trono, perdendo apenas para Manassés, 55 anos, de acordo com 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Foi o que mais ficou no trono. Teve reis que ficou no trono 3 semanas, foi morto. Em Israel, tá, irmãos? Estou falando de outro povo, não, em Israel. Uma bagunça. 52 anos. Bênçãos sobre bênçãos. Ele colocou no coração. Eu vou buscar a Deus. Deus abençoou. Mas e a maturidade? Agora o tom da história muda. Verso 16. Olha a imaturidade. Mas, advérbio, né? De contradição, mas, havendo-se já fortificado, chegou no topo, estava bem, bonito. Não precisa, né? Não precisa, né? É o ser humano. Ai, irmãos, nem a gente se aguenta. Basta a gente olhar para os nossos arrependimentos e falar, por que, meu Deus do céu? Graças a Deus que Deus é misericordioso, que olha, o ser humano é terrível. Já estava bem. Está o texto. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Começa-se o declínio.
não soube lidar com as bênçãos. Chegou no topo, forte, seu coração mudou. O texto chama de que exaltou-se o coração. Exaltar-se é agir com soberba e arrogância. E se tem algo que Deus odeia, é a soberba. A soberba é, depois que eu estou no topo, eu vejo tudo o que eu fiz, eu vejo tudo o que eu conquistei, eu bato no peito e falo assim, foi por causa de mim. Eu sou bom. Não tem ninguém melhor do que eu. 52 anos no trono. Mais um pouquinho eu passo humana. Arrogância. Provérbios 16, versículo 18 diz: a soberba antecede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. O que estava acontecendo aqui? No início do versículo 16, apenas a soberba, ele deu espaço para o coração agir. O coração é mau, o coração é enganoso. Ele deu espaço. Ele deu espaço, porque sempre esteve ali, sempre esteve em nós. Nós mortificamos a carne, mas está em nós, não foi algo que surgiu. Ele abriu a porteira, ele deixou a boiada passar, da arrogância. Enquanto nós vivemos do lado de cá da eternidade, a gente vai ter que lidar com isso. A arrogância é algo que nos acompanha de perto. Eu consigo fazer, eu consigo ser melhor, eu consigo fazer o negócio girar, eu consigo... Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado Deus não te levar para a sarépta, para a fornalha dele. Dói. Ele deu espaço. Segunda atitude errônea dele. Continua o texto. Diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Algumas traduções diz: exaltou-se o seu coração e corrompeu-se. Uma coisa é dar liberdade para o coração. Segundo, é fazer uma aliança com o seu coração. E agora ele se corrompeu. Agora ele foi para a ruína. Corromper-se é estragar, tornar-se podre. Um menino, no passado, de Deus, com boa educação, bons mestres, boa palavra, boa compreensão, piedoso, crente, mas caiu. Brincou com o que não devia. Flertou com o pecado. Gostou do sentimento que o coração trouxe a ele, dele olhar do alto do seu palácio, e para onde os seus olhos alcançavam, ele dizia: eu conquistei, e eu fiz. Corrompeu-se. Estragou. Aquilo que a vida inteira ele pregou, que era pecado, ele está vivendo. Corrompeu-se. Exaltou, dá liberdade ao coração. Corrompeu-se, fazer aliança com o coração. Mas tudo isso está aqui dentro ainda. Agora vem o terceiro passo. A transgressão. Eu vou exteriorizar o que eu passei a crer. Diz o texto: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Como é que é? Agora ele transgrediu. Ele foi para o templo, entrou onde não podia e foi oferecer incenso. Para explicar, é Deus falando para ele: tu é rei, eu te levantei como rei, eu te abençoei como rei, mas você não é sacerdote. Você é bom no que você faz, você é bom em gestão, você é bom em comunicação, você é rico em tudo aquilo que você fez no império, mas eu não te levantei para a liderança do meu povo espiritual.
ele achou que podia fazer tudo pelo poder, pela riqueza e pelas bênçãos que Deus tinha dado para ele. Conselho bíblico: quer ficar bem com o Senhor Deus? Não vá além do limite que Deus te colocou. Não se meta em ir além daquilo que Deus não te chamou. Exaltou o coração, corrompeu-se e transgrediu a lei de Deus. Verso 17: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Foi corrigido. Reação de Uzias, 18 e 19 aqui, ó. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. A transgressão, o coração elevado em soberba e o coração corrompido fez com que ele não conseguisse mais ouvir a voz de Deus. Deus deu uma chance. Sai daqui, ou eu te mato. Não é porque eu trouxe bênção sobre a sua vida que eu vou te aturar. Sai daqui. Não vai ser uma honra para você isso aqui. Sabe o que ele fez? Ficou bravo. Fez biquinho. Pirraça. Quem vai me impedir? Eu sou Uzias. Olha tudo o que eu construí. Não ouviu a chance de Deus. Olha o que acontece. Metade do versículo 19 aí. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. A ideia de testa não é só a testa, é todo o rosto. Sabe o que é essa lepra aqui? Ele passou a cheirar mal, com profundos buracos, deformado, sem nariz, sem orelha, sem pálpebra. Fica bonito ou não, um ser humano assim? Não quis ficar com o biquinho? Não quis se meter onde não devia? Irmãos, está no texto. Eu sei que vocês estão me olhando de gema, mas está no texto. Está no texto. A ideia de testa aqui é todo o rosto, tá, irmãos? Então, 20, né? Então o sumo sacerdote Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Daí quer virar crente, né? O Senhor me feriu, misericórdia, né? Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. Eu disse, pode haver perdão, mas às vezes Deus não faz você voltar pelo mesmo caminho. Não quis brincar? Não quis se indignar? Não soube lidar com as bênçãos de Deus. A imaturidade dele o destruiu, como rei, como filho de Deus e como alguém da nação. Quando diz que o levaram para fora, não é para fora do templo, é para fora de toda a cidade, porque a lei de Moisés diz que todos os leprosos tinham que ficar no leprosário, que era fora da cidade, porque a lepra é uma doença que se contamina. Não existia tratamento naquele período. E ele ficou assim até a morte. Ah, Senhor, eu avisei, sai do santuário. Você não saiu. Eu te julguei. Continuando, para terminar. 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, como eu disse, né? Porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, ou seja, Jotão subiu ao trono com o pai vivo. Isso é muito humilhante para o rei, que foi destituído.
subiu ao trono com o Pai vivo. Talvez você não consiga entender isso. Eu vou usar um termo aqui, que é exatamente esse sentimento, e peço desculpas aos irmãos. É vocês homens, ou nós homens, encontrar um outro homem na nossa cama, com a mulher. É vocês mulheres encontrar uma outra mulher com o seu marido na sua cama. Isso dói, não dói? Isso era para o trono também. Vergonha até a morte. Eu falei que ia ser difícil de entender o texto. Jotão, seu filho, tinha seu cargo, 21, né? A casa do rei, julgando o povo da terra. 22. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, ou quando ele era crente, quando não era mais, né? Ah, meu Deus, como é terrível isso, né? O profeta Isaías, filho de Amor, os escreveu. Tem um pouquinho mais do rei Uzias no profeta Isaías, tá? Descansou Uzias com seus pais. Aqui está falando da morte dele. Com seus pais. E com seus pais, prestem atenção, com seus pais, o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Deixa eu explicar isso aqui. É diferente dos cemitérios atuais, que só tem a tumba, né? Ou o túmulo. E um do lado do outro. Não, os reis nunca foi assim. Os reis tinham ali, de fato, todo aquele mausoléu, bonito, com pedras e tal, e esse mausoléu ficava sozinho, não ficava grudadinho com outro túmulo. Tinha um big de um espaço enorme, que era só deles. Todos os reis que morriam eram enterrados nesse mausoléu da família, mas ele era leproso. Ele foi enterrado nesse campo, não no mausoléu. Abriram uma cova para ele ali no mato, colocaram ele dentro dessa região e o fecharam. Nem na morte, nem no funeral, ele teve honra. Porque não soube lidar com as bênçãos de Deus. Eu falei que eu ia terminar, eu vou terminar, irmãos. Volta lá para Neemias. Coisa rápida, aqui é bem simples mesmo. Versos 36 e 37, e eu termino. Coisa rápida mesmo, aqui não tem muita história, aqui é só graça de Deus mesmo. Olha o que diz no versículos 36 e 37. Eles sabem que eles não souberam lidar com as bênçãos de Deus, e eles dizem então, eis que hoje somos servos, e até na terra que destes a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia, em último lugar. Ou seja, segunda lição, só deu as duas, né? A sequela de uma vida de pecado. Irmãos, Deus vai perdoar os nossos pecados se nós nos arrependermos diante do Senhor. Mas isso não significa que não haverá sequelas. Israel tinha voltado da Babilônia, estava em sua terra natal, Deus estava com eles, o templo foi erigido, os muros reconstruídos, a provisão de Deus era sobre eles, mas tem uma coisa que eles não falaram até agora e não vão falar. Não tinha um rei. Nesse momento da história, o que Israel tinha era um líder civil, Esdras, Neemias, Zorobabel, lembram-se? E líderes religiosos, os sacerdotes e os levitas. Cadê o rei? Não se tem. E não vai se ter, até Jesus nascer. Porque ainda que eles estivessem em liberdade religiosa na sua terra, autonomia na sua terra, eles precisavam ainda pagar impostos para todo o reinado macedônio. Isso significa que eles são servos em sua própria terra, é o que eles estão dizendo. Na terra que o Senhor desse aos nossos pais, para comerem do seu fruto e o seu bem, e eis que somos servos nela. A gente tem autoridade, autonomia, é uma nação, estamos fechados, mas a gente paga imposto. 37, seus abundantes produtos, tudo aquilo que a terra produz, são para reis que pusesse sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Deus vai perdoar a sua vida dos seus pecados, Deus vai perdoar os seus erros, mas pode ser
que durante a sua vida de pecado, você deixou rabichos. E esses rabichos são sequelas. E vocês vão ter que saber lidar com eles. Foi uma noite só, pastor. E ela engravidou. É teu filho para sempre. Pastor, foi uma latinha a mais. E eu bati. E eu estou numa cadeira de rodas. É para sempre. Pastor, eu achei que o cara era o melhor homem do mundo. O cara é bom. É para sempre. Pastor, eu mandei nudes. Ele colocou na internet. Para sempre mesmo. Nunca vai sair. E você vai ter que saber lidar com sequelas. Que o Senhor nos dê graça, para que os nossos pecados não tenham de fato trazido sequelas sobre nós. E aí a gente encerra essa história e vivemos uma vida em Cristo. Mas se há sequelas, que a gente possa orar a Deus dizendo: Senhor, me dá força, para que eu possa ser um homem ou uma mulher íntegro diante de Ti, cheio do Espírito Santo, e que eu saiba lidar com as sequelas de tal forma que o Teu nome seja glorificado. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém.